Aos 27 anos eu já sabia o que era o trabalho duro. Cresci na terra, no sertão de Crateús, Ceará, onde o sol não dava trégua e o vento carregava mais poeira do que frescor. A vida por ali é feita de suor e paciência, principalmente durante a época da colheita do milho. O campo se estende diante de nós como um imenso tapete seco, onde cada planta é um esforço diário para manter a esperança de que a terra dará o que precisamos. A plantação de milho que cuido é minha, herança de meu pai que a deixou nas minhas mãos quando partiu. Todo dia, o trabalho começa cedo, com o sol nascendo forte, e só termina quando a luz do dia já não consegue mais iluminar o caminho. As mãos calejadas sentem a dureza do arado, da enxada e de tudo o que é necessário para cultivar o que o sertão nos oferece. Mas, apesar da luta constante contra a seca, a terra ainda me dá algum sustento e a vida vai se arrastando de um dia para o outro. No campo, além do trabalho, sempre houve um silêncio pesado, como se o próprio vento tivesse medo de fazer barulho. Os mais velhos sempre falavam sobre o que acontecia nas noites escuras do sertão, quando a lua se escondia por trás das nuvens. Diziam que à noite ouvia-se um grito distante, um som que vinha de algum lugar da plantação. O tipo de história que, a princípio, soa como lenda, mas que os mais antigos garantiam ser verdadeira. Por isso, coloquei o espantalho na parte mais afastada da plantação, onde o milho se amontoava em fileiras mais altas, vulneráveis aos ventos e aos animais. O espantalho não era muito diferente de outros, feito de palha e roupas velhas. Fui eu mesmo quem o ergueu, com a esperança de que sua presença afastasse os corvos e outros animais que pudessem atacar a plantação. Mas, em noites quietas, quando o vento sopra e o ar fica ainda mais pesado, o espantalho parecia ser mais do que apenas um guardião de madeira e roupas. Algo nele, ou talvez o que estivesse perto dele, deixava no ar uma sensação estranha, como se houvesse algo à espreita, esperando. Dizem que a região tem seus mistérios. As histórias contadas nas fogueiras ou nas rodas de conversa têm uma maneira de nos marcar. Alguns juram que, em certas noites, o espantalho se mexe como se tivesse vida própria. Outros falam de um grito, agudo e desesperado, que ecoa na plantação, vindo de um ponto onde ninguém se atreve a ir. Mas até aquele momento, eu ainda não tinha acreditado em nada disso. O sertão é vasto demais para se deixar levar por superstições. Ao menos era isso que eu pensava. A noite estava abafada, típica do sertão de novembro, quando o calor ainda se arrasta pelo ar, mesmo depois de o sol ter se escondido. O silêncio, como sempre, parecia envolver tudo ao meu redor. O céu, sem uma nuvem, exibia um manto de estrelas que mal aliviava a sensação de sufocamento no ambiente. O campo à minha volta estava quieto, com o som dos grilos e o farfalhar das folhas de milho se misturando em uma melodia que, por vezes, parecia ensurdecedora. Estava na varanda da minha casa, olhando para as terras que já começavam a escurecer, quando um grito cortou o ar. Fui tomado de surpresa. Um grito longo e agudo que parecia vir de algum lugar da plantação, mas ainda distante. Eu imaginei que fosse algum animal, talvez uma ave, ou até mesmo o vento brincando com as folhas secas. Mas logo, um segundo grito veio, mais forte e mais próximo, agora com uma angústia que não me parecia natural. Senti um calafrio que percorreu minha espinha. A sensação era estranha, como se algo estivesse errado, como se o mundo ao meu redor tivesse mudado de alguma forma.
Me levantei da cadeira e fui até a porta da casa, segurando a faca que costumava carregar quando ia ao campo à noite. Minha mente trabalhava rápido, tentando justificar aquele som. Um animal, talvez um dos cães perdidos, ou até mesmo alguém que estivesse passando por ali. Mas o que me perturbava era a repetição. O som não era normal, era desesperador. Com a faca firme nas mãos, hesitei. O medo, embora fraco, começou a crescer dentro de mim. Porém, minha obrigação de proteger a plantação falou mais alto. O milho precisava ser cuidado, era a minha colheita, e eu não poderia deixar que nada acontecesse. Respirei fundo e, decidido, dei o primeiro passo para fora de casa, em direção à escuridão do campo. Ao me aproximar da plantação, o silêncio parecia ainda mais pesado. O som dos grilos e do farfalhar das folhas de milho haviam desaparecido, deixando um vazio perturbador. A única coisa que restava era o farol da lua, que iluminava a silhueta do espantalho à distância. Eu tinha visto aquele espantalho 1000 vezes, mas nunca assim. Algo estava errado. O grito agora não se ouvia mais, mas uma sensação de presença estranha pairava no ar. Quando cheguei mais perto, percebi que o espantalho não estava onde eu o deixara. Sua posição parecia alterada, como se tivesse sido movido. Um frio inexplicável tomou conta de mim e eu senti a pele arrepiar. Eu fiquei ali parado, com a faca nas mãos, sem saber o que fazer. A figura de palha diante de mim parecia ter vida própria. Lentamente, o espantalho ergueu um dos braços, como se fosse uma pessoa se movendo de forma desajeitada. Um movimento tão sutil, mas que gelou meu sangue. O braço, com seus fios de palha e roupas velhas, apontou para a escuridão além da plantação, como se quisesse me mostrar algo, ou talvez me advertir. O pavor se apoderou de mim, e naquele momento, algo estranho aconteceu. Um sussurro, indecifrável e baixo, pareceu surgir da própria figura. Era como se o espantalho falasse, mas sem palavras. O som atravessou o campo e se infiltrou na minha mente, me fazendo querer correr para longe dali. Mas algo me mantinha preso ao solo. Uma força invisível que me impedia de desviar o olhar. Aquela figura de palha, imóvel como sempre, agora parecia viva, e o campo ao meu redor, antes familiar, se tornava um lugar hostil e irreconhecível. O frio que eu sentia não era mais só de medo, mas algo mais profundo, algo que vinha de dentro da terra, das sombras que se estendiam por entre as plantas de milho. O espantalho, ainda apontando para a escuridão, me desafiava a ir adiante, a seguir aquela direção, embora uma parte de mim quisesse fugir para casa. Mas minha curiosidade, uma força que sempre esteve dentro de mim, me puxava para o desconhecido, como se houvesse algo lá que eu precisasse entender, algo que só eu poderia enfrentar. Respirei fundo e tomei a decisão. Dizia a mim mesmo que aquilo poderia ser apenas uma coincidência, uma brincadeira da minha mente, ou talvez até algum animal movendo o espantalho com o vento. Mas, no fundo, sabia que não era apenas isso. Algo mais estava acontecendo ali e eu precisava descobrir. Caminhei pelo campo, os passos pesados, mas firmes, enquanto a escuridão engolia tudo ao meu redor. A lua mal iluminava o terreno e eu me vi forçado a avançar com cautela. O som dos meus passos abafados na terra molhada e o farfalhar das folhas eram os únicos sons que quebravam o silêncio opressor. A sensação de estar sendo observado não me deixava. Eu sentia os olhos de algo invisível em minha pele,
como se cada movimento fosse esperado, como se o campo inteiro estivesse me observando. Ao chegar à beira de uma área pouco cultivada, vi algo que me fez parar imediatamente. No chão, marcas profundas como arranhões estavam espalhadas pela terra seca. Pareciam recentes, como se algo ou alguém tivesse se arrastado ali, deixando essas marcas sinistras como um aviso. A visão me fez tremer e a sensação de perigo iminente cresceu ainda mais. O vento não soprava, mas o mato ao longe começou a se mover, como se algo estivesse se aproximando, arrastando-se entre as árvores e arbustos. Eu olhei ao redor, meu corpo em alerta máximo, mas nada apareceu. O som do mato se mexendo aumentava, e eu sentia que algo estava prestes a me encontrar. A escuridão parecia se fechar ao meu redor, mais espessa do que nunca. O vento, que antes estava parado, agora sussurrava por entre as árvores, levando consigo uma sensação de algo antigo e maligno. Eu continuei andando, minha faca nas mãos, o coração batendo forte no peito. A sensação de ser observado estava insuportável, e quando olhei para frente, entre as árvores, vi uma figura encapuzada. Ela estava parada, imóvel, como se aguardasse a minha aproximação. Aquela figura, escuramente envolta por um manto negro, não se movia. O capuz cobria sua cabeça, tornando seu rosto impossível de ver. Tentei falar, chamar alguém, ou até mesmo pedir explicações, mas a voz me faltou. Algo me dizia que aquilo não tinha palavras, que não havia ninguém ali, só uma presença. A figura permaneceu em silêncio, como se esperasse que eu fosse até ela. Avancei lentamente, meus passos hesitantes. À medida que me aproximava, algo em meu interior gritava para parar, para correr, mas minha vontade de entender o que estava acontecendo me impulsionava adiante. Quando estava quase ao seu lado, a figura começou a virar lentamente a cabeça. O movimento foi tão suave, mas tão assustador, que meu corpo paralisou. Quando a figura finalmente me encarou, o que vi me fez perder a força nas pernas. Onde deveriam estar os olhos, havia um vazio profundo e negro, um buraco sem fim, que parecia engolir a própria luz ao redor. O pavor tomou conta de mim, e eu senti meu corpo tremer como uma folha ao vento. Foi então que o som retornou, um grito terrível, que parecia vir de todos os lados. Não era mais apenas uma voz, mas uma multidão de gritos que ecoavam no ar, enchendo minha mente de horror. Eu estava cercado, não sabia mais o que era real e o que não era. E aquela figura diante de mim parecia ser a chave para tudo. O pavor tomou conta de mim de tal forma que não consegui pensar, apenas agir. Sem conseguir processar o que havia acabado de ver, dei as costas à figura encapuzada e corri. Corri como um animal assustado, os pés tropeçando nas fileiras de milho, o corpo se forçando a avançar, apesar da dor e da exaustão. O som dos meus passos abafados e os gritos infernais que ecoavam no ar me empurravam para frente, mas ao mesmo tempo me afundavam ainda mais no terror. Olhei por cima do ombro e no meio da corrida avistei o espantalho, parado novamente, mas em um local diferente. Estava muito mais perto agora, como se tivesse se movido enquanto eu estava distraído com o que vi na escuridão. O espantalho, com seu semblante de palha e olhos vazios, parecia me observar, e uma sensação de gelo percorreu minha espinha. Algo invisível parecia me seguir, como uma presença ameaçadora que não queria me deixar escapar. Quando finalmente avistei minha casa, o alívio foi breve.
Eu sabia que não estava a salvo ainda. Corri até a porta e travei-a com todas as forças, mas o som dos gritos não cessava. Eles continuavam lá fora, como se estivessem vindo de todas as direções, de todas as sombras. Sentado no chão, trancado dentro da casa, só pude esperar, ouvindo os gritos ecoando até o amanhecer, com a sensação de que aquilo nunca iria acabar. Aquela noite mudou minha vida para sempre. Após o amanhecer, senti que não poderia mais viver ali, no meio daquele campo amaldiçoado. Não voltei para a plantação. Com o peso daquela experiência me assombrando, decidi vender a terra. Mudei-me para a vila mais próxima, onde as pessoas viviam sem o temor constante que eu agora carregava dentro de mim. A plantação foi deixada para trás e, com o tempo, tornou-se um lugar evitado pelos moradores. Ninguém mais ousava passar por lá, e os mais velhos começaram a contar histórias sobre o campo ser amaldiçoado. O espantalho, com sua presença sinistra, ficou gravado na minha memória como uma lembrança de algo que eu nunca pude compreender. Hoje, já mais velho, me recuso a falar sobre o ocorrido, mas às vezes, quando a noite cai, posso jurar ouvir os gritos ao longe, e o espantalho, em algum lugar nas sombras, ainda me observa. Meu nome é Araci Pereira. Hoje, com 78 anos, lembro com clareza daquela madrugada de 1971, quando a escuridão do pasto próximo à fazenda revelou algo que até hoje não consigo explicar. Morávamos em uma propriedade isolada, nos arredores de Corumbá, Mato Grosso do Sul. A vida por ali era simples, mas marcada por uma estranha presença que rondava um pedaço de terra que todos chamavam de o pasto amaldiçoado. Os mais velhos contavam histórias assustadoras sobre aquele lugar. Falavam de luzes que surgiam sem aviso e desaparecimentos misteriosos de gado que nunca deixavam rastros. Embora respeitasse as crenças dos outros, eu nunca dei muito crédito a essas histórias. Minha fé era forte, e eu acreditava que nada de ruim poderia me alcançar enquanto eu rezasse e mantivesse meu coração puro. Naquela noite, porém, algo me fez questionar minhas certezas. Acordei sobressaltada, sentindo um estranho calor no peito, como se algo me chamasse para olhar pela janela. Foi quando avistei, entre as árvores do pasto, uma chama azulada que tremulava suavemente, como se flutuasse no ar. Não consumia nada ao redor, mas parecia viva, pulsante. Meu coração acelerou. Permaneci ali, imóvel, encarando o fogo que dançava no meio da escuridão, sem saber que aquele era apenas o início de algo que mudaria minha vida para sempre. A chama azul continuava dançando entre as árvores, como se quisesse ser vista. Não fazia barulho, não queimava nada ao redor, mas sua luz parecia pulsar, viva. Era algo que eu nunca tinha presenciado antes. Minha curiosidade logo superou o medo. Peguei meu terço, sentindo que a oração seria minha proteção, e saí da casa em direção ao pasto. O ar estava estranho, pesado, e um silêncio absoluto tomava conta do lugar. Nem mesmo os grilos ou o vento quebravam aquele vazio. Ao chegar mais perto, percebi que o fogo azul não era comum. Não havia fumaça, e as árvores próximas estavam intocadas, sem sinais de calor ou marcas. A luz hipnotizava, parecendo se mover ao ritmo de uma dança lenta, como se me convidasse a chegar mais perto. Comecei a rezar, mas à medida que murmurava as palavras da oração, um calafrio percorreu minha espinha. Era como se algo estivesse me observando, invisível, mas presente.
Meus pés congelaram no lugar e um arrepio gelado subiu pelos meus braços. A chama parecia reagir, brilhando com mais intensidade. Meu coração batia forte e, de repente, sem pensar duas vezes, me virei e corri de volta para casa. Não falei nada a ninguém. Algo me dizia que aquilo era só o começo e que falar sobre o que vi poderia de alguma forma piorar as coisas. Deitei-me, mas o sono não veio. A chama azul continuava queimando em minha mente, como uma lembrança que não se apagava. A noite caiu sobre a fazenda, trazendo consigo uma quietude incomum. Enquanto tentava dormir, fui despertada por um som fraco, quase imperceptível. Era um sussurro, vindo da direção do pasto. Sentei-me na cama, sentindo meu coração acelerar. O som parecia repetir meu nome arrastado e distante. Araci. Levantei-me devagar, pegando meu terço novamente. Não sabia o que me movia até o pasto. Talvez fosse a curiosidade ou a certeza de que minha fé me protegeria. A chama azulada estava lá, maior e mais brilhante do que na noite anterior, pulsando com uma intensidade quase hipnótica. O silêncio era absoluto. Segurando o terço com força, comecei a rezar enquanto avançava. As palavras escapavam dos meus lábios trêmulos e, para meu espanto, o fogo parecia reagir. A cada oração, sua luz ficava mais forte, iluminando o caminho à sua volta com um brilho sobrenatural. Quando cheguei mais perto, estendi a mão. Queria entender o que era aquela coisa, mas no instante em que meus dedos quase tocaram a luz, senti algo gelado segurar meu pulso. Era como o toque de uma mão, fria e firme. Um arrepio percorreu meu corpo e o sussurro ficou mais intenso, mais próximo. Soltei um grito e corri de volta para casa, o terço ainda apertado entre meus dedos. O toque frio não me abandonava, como se tivesse ficado marcado na minha pele. Naquela noite, eu soube que algo muito além da minha compreensão estava acontecendo. A manhã seguinte trouxe um alvoroço à fazenda. Logo cedo, ouvi vozes exaltadas do lado de fora. Saí para ver o que estava acontecendo e encontrei os vizinhos reunidos, preocupados. Durante a madrugada, várias cabeças de gado haviam desaparecido. As cercas estavam intactas e não havia sinais de que os animais tivessem fugido sozinhos. "É o pasto", murmurou um dos mais velhos. "A maldição continua." Minha mente voltou imediatamente à chama azulada da noite anterior. Tentei falar, contar o que tinha visto e sentido, mas fui cortada por olhares desconfiados. Os moradores evitaram o assunto, como se preferissem não desafiar o que acreditavam ser forças além do controle humano. Ainda assim, decidi investigar por conta própria. Fui até o limite do pasto onde os animais costumavam ser vistos. Lá, o chão parecia perturbado, com marcas profundas na terra. Era como se algo pesado tivesse sido arrastado para dentro da mata. As árvores ao redor estavam sombrias, imóveis, guardando o mistério como cúmplices silenciosas. Quando a noite caiu, esperei ansiosa em casa. Não sabia o que esperar, mas tinha a sensação de que aquilo ainda não havia terminado. E estava certa. A chama azulada voltou a aparecer, mas desta vez estava mais próxima, oscilando nas sombras, como se me observasse. Era impossível ignorar. Algo havia vindo do pasto e agora parecia estar cada vez mais perto de mim. Naquela noite decidi que não podia mais ignorar a presença do fogo azul. Peguei uma vela benzida e um pequeno frasco de água benta, relíquias que guardava com devoção. Não era só curiosidade que me movia. Sentia que precisava proteger o que era meu,
minha terra e minha fé. O ar estava denso quando me aproximei do pasto. A chama azul tremulava, maior e mais intensa do que nas noites anteriores. Sua luz não iluminava, parecia consumir a escuridão ao redor. Comecei a rezar, firme, com a vela acesa em uma mão e a água benta na outra. A chama recuava a cada passo que eu dava, mas logo senti de novo aquele toque gelado, um arrepio que subia pela espinha e congelava a alma. De repente, uma voz surgiu, clara e suave, como um sussurro que atravessava o vento. "Ajude-me", dizia, implorando, mas com um tom que me fez hesitar. Quem pedia ajuda no meio de um pasto amaldiçoado? Tomei coragem e derramei a água benta na direção do fogo. A chama pareceu estremecer e começou a se mover para longe, deixando para trás um rastro viscoso, uma substância pegajosa que era fria ao toque, como se tivesse vida própria. Quando a chama desapareceu, o silêncio tomou conta. Na manhã seguinte fui ao pasto e encontrei uma cena desoladora. O solo estava marcado, queimado em formas estranhas, e o cheiro de algo podre impregnava o ar. Depois da noite em que o fogo desapareceu, procurei respostas. A cada dia, a sensação de que algo mais profundo estava escondido no pasto me corroía. Lembrei-me de seu Ernesto, um rezador antigo da região, conhecido por suas histórias e sabedoria. A pequena casa de madeira dele, coberta de ervas secando ao sol, parecia ser o lugar certo para encontrar as explicações que buscava. Contei a ele sobre a chama azul, os sussurros e o toque gelado. Ele ouviu em silêncio, os olhos fixos no chão, como se já soubesse do que eu estava falando. "Esse fogo não é comum, Dona Araci", disse ele com a voz grave e pausada. "Há muito tempo, um tropeiro morreu naquele pasto. Ele carregava riquezas, mas foi traído e assassinado pelos próprios companheiros. Dizem que sua alma ainda vaga, protegendo o que era dele." As palavras dele ecoaram na minha mente. A chama, o toque frio, a voz implorando ajuda. Será que era o espírito do tropeiro tentando se comunicar? Ernesto olhou para mim com seriedade. "Se ele apareceu para a senhora, é porque quer descanso. Mas cuidado, essas almas nem sempre mostram o que realmente são." Ao anoitecer, tomei minha decisão. Mesmo tomada pelo medo, sabia que precisava voltar ao pasto. Algo naquele fogo parecia clamar por ajuda, e, com minha fé como escudo, decidi que enfrentaria o que quer que estivesse lá, por mais perigoso que fosse. A última noite chegou. Sob a luz pálida da lua, preparei-me com o terço firme em uma mão e a vela benzida na outra. Sabia que aquela seria minha última visita ao pasto, uma decisão sem volta. A chama azulada tremeluzia ao longe, maior e mais intensa do que nunca, como se estivesse me esperando. Avancei, guiada pela oração que murmurava incessantemente. Cada passo parecia pesado, o ar ao redor carregado de algo indescritível. Quando me aproximei o suficiente, percebi que o fogo pulsava, como um coração vivo. Parei, finquei a vela no chão e comecei a rezar com toda a força da minha fé. "Senhor, permita que essa alma encontre a luz e o descanso que procura. Liberta-a deste lugar de sofrimento." O fogo reagiu, crescendo ao som das palavras, iluminando o pasto inteiro com uma luz quase ofuscante. Um vento gélido soprou e novamente senti o toque daquela mão fria em meu ombro. Uma voz baixa e trêmula murmurou: "Obrigado." De repente, o fogo subiu em espiral, formando um clarão que iluminou o céu noturno. Fechei os olhos, protegendo-me da luz.
Quando os abri novamente, o pasto estava mergulhado em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Os desaparecimentos de gado cessaram e a comunidade voltou a usar o pasto, ainda que com certo receio. Quanto a mim, guardei o segredo do que aconteceu, mas nunca esqueci o toque gelado e a voz pedindo ajuda. Em Lavras, Minas Gerais, os dias são longos e os campos vastos. A cidade pequena e pacata esconde segredos nas suas colinas afastadas, onde a presença humana se torna cada vez mais rara. Aqui, no alto de uma colina isolada, está o velho moinho que me foi confiado. Seu nome, que ninguém mais sabe ao certo, ficou para trás no tempo, tal como as lembranças dos que o construíram. Eu sou Antônio Batista, o homem que cuida do moinho desde que meu avô me passou a responsabilidade muitos anos atrás. Na verdade, sou conhecido como Guardião das Sombras, por minha relação com esse lugar, que sempre pareceu carregado de uma presença invisível, algo que me observa mesmo quando estou sozinho. O moinho está abandonado há décadas. Sua enorme estrutura de madeira e pedra, outrora poderosa e cheia de vida, agora está coberta por musgo e aranha, suas engrenagens sem uso, rangendo apenas quando o vento as toca. Durante o dia, me ocupo de manter o local em condições mínimas, limpando os escombros e verificando a estrutura. Mas sempre há algo inquietante no ar. Cada tábua quebrada, cada som distante, parece carregar uma sensação de algo prestes a acontecer. À noite, quando o sol se põe atrás das colinas e as sombras tomam conta do campo, o moinho se torna ainda mais sombrio. O silêncio é absoluto, e é aí que a sensação de que não estou sozinho se torna mais forte. Não sou supersticioso, mas às vezes sinto que o lugar esconde algo que não consigo explicar. Um mistério que, por mais que eu tente, não consigo desvendar. A tempestade chegou repentinamente. Os ventos começaram a uivar pelas colinas de Lavras, e o céu foi rasgado por relâmpagos que iluminavam tudo ao redor em um brilho esbranquiçado. A chuva caiu como se o próprio céu estivesse desabando sobre a terra. Eu sabia que deveria ficar dentro de casa, mas algo me fez sentir que tinha que ir até o moinho. Lá, a solidão sempre se intensificava nas noites de tempestade. O som da chuva, o vento rugindo e o barulho das árvores sendo sacudidas pela fúria da natureza, tudo isso me fazia sentir ainda mais distante do mundo. A responsabilidade de cuidar daquele moinho em um lugar tão isolado pesava nos meus ombros. Mesmo sabendo do perigo, não consegui ignorar a sensação de que algo estava errado. A escuridão da tempestade parecia aumentar a cada passo que eu dava em direção ao moinho. Já havia estado ali em muitas noites, conhecia cada pedra, cada tábua da estrutura. Nada estranho tinha acontecido até aquele momento, mas ainda assim, algo no ar me fazia hesitar. Quando cheguei ao galpão, o som da água correndo perto da base do moinho chamou minha atenção. Estava muito mais forte do que o normal, como se houvesse um fluxo incomum de água. E foi então que, no meio do estrondo da tempestade, houve um som abafado, mas inconfundível. As engrenagens do moinho estavam se movendo. O velho moinho, que há tanto tempo não funcionava, começou a girar lentamente, rangendo como se estivesse voltando à vida. A cada passo que eu dava em direção ao moinho, meu coração batia mais forte. O som que vinha de dentro do galpão parecia amplificar a tempestade,
como se o próprio vento estivesse se misturando com o som das engrenagens. A sensação de que algo estava muito errado aumentava. Quando cheguei perto da entrada, a porta do galpão rangeu com a força do vento, mas algo mais parecia estar pressionando-a, como se estivesse sendo empurrada de dentro para fora. Entrei com cuidado, tentando entender o que estava acontecendo. O som que vinha do interior do moinho era ensurdecedor. As engrenagens, aquelas mesmas que eu havia visto paradas por anos, estavam se movendo. Cada rangido, cada estalo, parecia uma força de vida própria, algo impossível de acontecer. O moinho, que já estava inativo há décadas, agora girava como se estivesse ganhando vida novamente, com uma intensidade que não fazia sentido. Fiquei ali, paralisado por um momento. A visão do velho moinho girando, suas engrenagens se movendo, não parecia real. Tudo o que eu sabia sobre aquele lugar foi desafiado em um único instante. Como podia aquilo estar acontecendo? Minha mente tentava processar o impossível, mas o som era tão alto, tão incontrolável, que minha razão parecia se desvanecer. O vento forte empurrava ainda mais a porta do galpão, aumentando a tensão no ambiente. O moinho, agora em movimento, parecia ter um propósito próprio. Mas qual seria esse propósito? O som das engrenagens girando continuava ensurdecedor, um barulho que parecia rasgar o ar e me fazer perder a sanidade. Eu estava paralisado, os olhos fixos naquilo que, a princípio, parecia ser uma ilusão. Uma figura encapuzada, de presença fantasmagórica, estava parada ao lado da engrenagem principal. O capuz, cobrindo seu rosto, tornava impossível ver qualquer expressão, mas algo em sua postura me dizia que estava lá com um propósito. Eu congelei. Minha mente se rebelava contra o que meus olhos estavam vendo. Seria a tempestade, os ventos, a escuridão, tudo isso me afetando? Eu não acreditava em aparições. Nunca tinha sido supersticioso, mas aquele momento me desafiava de maneira que eu não conseguia entender. A figura não se movia, mas parecia estar observando o moinho com uma concentração estranha, como se estivesse controlando cada movimento da máquina. Seus olhos, se é que tinha olhos, estavam fixos nas engrenagens, sem desviar um segundo. Meu corpo queria se afastar, mas uma força invisível me mantinha ali, grudado no chão. O medo foi crescendo, algo primal que eu não conseguia conter. Tentava dar um passo, mas o simples movimento me parecia impossível. A figura permanecia em silêncio absoluto, como uma sombra eterna. O som das engrenagens se misturava ao som do vento que batia contra as paredes do galpão, criando uma sinfonia desconcertante, uma melodia infernal que preenchia cada espaço ao redor. Eu tentei me aproximar, mas o medo era tão intenso que me paralisava. Algo dentro de mim sabia que aquela figura não era natural. Algo estava errado. A sensação de estar sendo observado se intensificou. O ar ficou pesado, denso. Eu sabia que algo muito além da minha compreensão estava acontecendo, mas não conseguia entender o quê. Tomado pelo medo e pela curiosidade, decidi dar o passo que eu sabia que poderia ser fatal. Algo dentro de mim exigia uma explicação, mesmo que eu soubesse que nada ali fazia sentido. Meus pés se moveram como se estivessem pesados, e cada passo me levava mais perto da engrenagem, mais perto daquela figura encapuzada que parecia ser o centro de todo aquele mistério. Quando estava a poucos metros dela,
A figura que antes permanecia imóvel se virou lentamente em minha direção. Eu fiquei paralisado, os olhos fixos na silhueta que tomava forma diante de mim. Mas antes que eu pudesse ver o rosto, uma onda de frio intenso me atingiu como um golpe. O ar ao meu redor ficou gelado, tão denso que minha respiração quase se congelou. Foi nesse instante que a figura se distorceu, como se estivesse se tornando parte da própria sombra do moinho, moldando-se à medida que o som da engrenagem se intensificava. Era como se ela fosse feita de pura escuridão, uma ilusão formada pela máquina que começava a girar cada vez mais rápido. O vento cortava o ar com uma força brutal, empurrando-me para trás. Eu queria gritar, mas minha voz foi abafada pelo barulho ensurdecedor da máquina, um som que parecia querer me engolir. Foi então que percebi. A máquina e a figura estavam conectadas, como se a presença dela estivesse alimentando o movimento do moinho. Cada giro da engrenagem parecia alimentar mais a distorção da figura. O medo tomou conta de mim, e sem saber o que mais fazer, comecei a recuar. Mas o moinho parecia ter o controle sobre mim agora. Meus movimentos estavam sendo guiados por uma força invisível, e eu não conseguia escapar. Cada passo para trás parecia me empurrar ainda mais para o centro daquela máquina diabólica. O pânico tomou conta de mim com uma força avassaladora. Cada respiração parecia ser mais difícil do que a anterior, e o som da engrenagem girando mais rápido, misturado com o vento uivante, fazia tudo parecer um pesadelo. Foi nesse momento, em meio ao caos, que as palavras de um velho morador de Lavras surgiram na minha mente, como se fossem um sussurro do próprio moinho. O moinho não é apenas uma máquina, ele guarda os segredos das sombras. Lembrei-me das histórias que eu ouvia na juventude, boatos sussurrados pelas pessoas mais velhas da cidade. Diziam que o moinho fora erguido sobre um antigo cemitério, um lugar onde os mortos nunca encontraram descanso. Fui criado ouvindo essas lendas, mas sempre as tratei como meras histórias de fim de tarde. Agora, porém, não havia mais espaço para dúvida. O que eu estava vivendo não se encaixava em nenhuma explicação racional. A figura encapuzada não era um ser físico, mas sim uma manifestação, uma sombra viva de algo muito mais profundo e sombrio, algo que eu não entendia. O medo me consumia e a sensação de estar sendo observado nunca foi tão forte. Corri para a porta do galpão, tentando encontrar uma saída. Mas, antes que eu pudesse alcançar a maçaneta, a porta se fechou violentamente, trancando-me dentro daquele lugar. O som da máquina girando agora parecia um grito de guerra e eu não tinha para onde correr. Estava preso e o moinho, com todos os seus segredos, me havia aprisionado. Com o coração batendo descompassado, procurei desesperadamente uma saída. O moinho, agora girando sem parar, parecia engolir a minha sanidade. As sombras dentro do galpão se alongavam, dançando de maneira estranha, como se quisessem me prender ali para sempre. Finalmente, vi uma brecha na janela trincada e, com uma última explosão de força, consegui abrir a porta lateral. O ar frio da tempestade me envolveu como um manto e eu corri para longe daquele lugar maldito, sem olhar para trás. A tempestade, que antes rugia furiosamente, agora parecia ter se acalmado. A chuva havia diminuído, mas o vento ainda soprava, trazendo um arrepio gelado que atravessava meus ossos. Mas não era só o clima que me incomodava. O medo, essa sensação estranha e sufocante, ainda me perseguia. Eu estava livre,
mas algo dentro de mim sabia que a verdadeira prisão não estava nas paredes do moinho, mas nas imagens e sons que se recusavam a desaparecer de minha mente. Antes de desaparecer na escuridão, olhei para trás uma última vez. No topo da colina, lá estava ela, a figura encapuzada. Agora, em completo silêncio, ela me observava, imóvel, como se soubesse que a partida era uma derrota para mim. Meu corpo tremeu ao reconhecer a inevitabilidade do que eu havia vivido. O moinho não era só uma construção, não era apenas um relicário do passado. Ele guardava algo mais profundo, algo que não era meu para entender. Decidi que nunca mais voltaria a esse lugar. A sensação de liberdade que senti ao me afastar foi rápida, mas não me trouxe paz. O medo não desapareceu, nem as imagens do moinho girando com vida própria. Aquele lugar e a figura encapuzada estavam agora gravados para sempre na minha memória, como um aviso de que o desconhecido nunca deixa de nos assombrar.